A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Ela vem em forma de pergunta. A graça pode ser multiplicada? Durante muitos anos, fiz todos os dias a mesma oração ao Pai, pedindo sabedoria. Certamente a coisa que mais precisamos na vida é de sabedoria, porque temos problemas conjugais, porque há algo sobre o casamento que não sabemos. Porque temos problemas financeiros, porque há algo sobre o ganhar dinheiro que não sabemos. Portanto, sempre orei por sabedoria. Houve um dia, porém, em que percebi que a sabedoria ainda não era suficiente. Eu precisava também do favor de Deus. Eu poderia ter toda a sabedoria necessária para fazer um negócio, mas tudo seria inútil se eu não estivesse no lugar certo e na hora certa. O segredo de estar no lugar certo e na hora certa, isso nada mais é do que ter o favor de Deus. Somente Deus pode coordenar as circunstâncias a nosso favor. Por isso hoje o meu pedido é duplo. Eu oro por sabedoria e oro para ter mais favor e graça. A minha oração diária é que a graça e o favor sejam multiplicados na minha vida. Eu creio que não apenas podemos viver continuamente debaixo do favor, como também podemos ter esse favor multiplicado na nossa vida. O favor multiplicado, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A oração de Pedro é para que a graça e a paz nos sejam multiplicadas. O favor de Deus sobre nós pode ser aumentado e até multiplicado. Pastor, como isso acontece? A maneira como podemos multiplicar o favor de Deus sobre nós é conhecendo mais o Senhor Jesus e Deus Pai. Quanto mais conhecemos o seu amor e a sua obra, mais o favor é multiplicado. A paz de Deus é uma chave espiritual muito importante na nossa vida. Quando nós temos essa paz, a nossa casa é abençoada, prosperamos e experimentamos saúde em nosso corpo. Como podemos crescer nessa paz? A palavra de Deus diz que o favor e a paz nos são multiplicados no pleno conhecimento de Deus Pai e do Senhor Jesus. A maneira como multiplicamos a paz, o favor, não é fazendo mais, orando mais, contribuindo mais, mas simplesmente vendo mais, conhecendo mais Deus Pai e do Senhor Jesus. Uma questão de ver o Senhor Jesus. O favor é a coisa mais importante. José foi levantado primeiro, ministro do Egito, apenas uma hora que ficou diante de Faraó. Tudo o que ele tinha era favor. E debaixo do favor, ele pôde governar todo o Egito. Sobre Esther, a Escritura diz que ela achou favor diante do rei, por isso foi levantada como rainha de toda a Pérsia. Lá em Esther, capítulo 2, verso 17. Quando você está debaixo do favor, você realiza em uma hora mais do que em anos de trabalho. Mas não se contente com o favor que você tem tido, porque ele pode ser multiplicado sobre a sua vida. Você pensa que precisa de mais dinheiro, mas Deus diz que você precisa de mais favor. Você pode querer precisar romper, mas Deus diz que você precisa de mais favor. A graça e o favor de Deus, esse favor pode ser aumentado em nossa vida. O favor é multiplicado quando o conhecimento de Cristo cresce. Todavia, o conhecimento não é em nossa mente, e sim em nosso coração. Se o conhecimento for apenas mental, isso produzirá orgulho e soberba. Mas quando recebemos revelação em nosso espírito
somos cheios de gratidão e vida, a porção dobrada. Eu creio que um grande exemplo de graça multiplicada é a experiência de Eliseu, que recebeu uma porção dobrada da unção de Elias. Em outras palavras, ele recebeu o favor dobrado. Elias nos lembra João Batista e Elias tipifica o Senhor Jesus. Na verdade, o nome Eliseu em hebraico é Elifa, que significa Deus é salvação. Um sentido semelhante ao do nome de Jesus, que significa Jeová é a salvação. Todos os milagres de Elias, exceto um, são milagres de graça. Também todos os milagres do Senhor são de graça, exceto a maldição da figueira. Por outro lado, todos os milagres de Elias são de juízo. Na primeira vez ele aparece e decreta 3 anos de seca em Israel, por causa do pecado do povo. Elias tipifica o juízo, enquanto Eliseu tipifica a graça do Senhor. Assim como João Batista precedeu o Senhor, Elias veio antes de Eliseu. Elias viveu uma vida de ascetismo, isolado no deserto, vestido de pelos de camelo, com os cabelos longos. Eliseu, ao contrário, era um profeta acessível. Ele ministrou entre leprosos, viúvas, reis, soldados. A palavra de Deus declara que Eliseu teve a unção de Elias dobrada. Como Eliseu pôde experimentar essa bênção? Já ouvi todo tipo de interpretação sobre isso, mas hoje eu quero mostrar que esses 2 profetas representam 2 alianças. É como Eliseu teve a porção dobrada. Hoje, na nova aliança, podemos ter a bênção e o favor e a unção dobrados. 2 Reis, capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: Então Elias tomou seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança dobrada a porção do teu espírito. Pediu Eliseu, foi para receber a porção dobrada do espírito de Elias. Sabemos que Elias fez 7 milagres, incluindo a subida ao céu. Eliseu fez 14, exatamente o dobro. Como Eliseu recebeu a unção dobrada, tornou Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. 2 Reis, capítulo 2, versos 10 e 12. A condição de Elias foi que Eliseu visse: se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Tudo é uma questão de ver Cristo. Se os nossos olhos se abrem, podemos ver a sua bênção. Ver Cristo glorificado e receber a unção são coisas que caminham juntas. E qual foi o clamor de Eliseu quando viu Elias subindo? Meu pai, meu pai. Em hebraico ele gritou: Abba, Abba. Este é exatamente o clamor que o Espírito coloca em nosso coração hoje. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Esse é o segredo da porção dobrada. E porque vós sois filhos, enviou Deus em nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, verso 6. O sinal que Elias recebeu a unção foi o fato dele ter clamado Abba. Nós também clamamos Abba, porque recebemos o Espírito do Filho. Eu creio que a unção dobrada é uma referência à herança dos primogênitos. Todo primogênito tinha direito ao dobro da herança dos demais. No entanto, hoje todos nós fomos feitos primogênitos, porque estamos incluídos no primogênito. Hebreus capítulo 12, verso 23, diz que nós somos a igreja dos primogênitos. Toda a igreja tem direito de herdar uma medida dobrada. Tudo isso Eliseu recebeu porque clamou Abba.
Existem muitas bênçãos e riquezas que em se estudar os nomes de Deus no Velho Testamento. Eu mesmo tenho feito isso muitas vezes, mas o nome do Senhor veio revelar é Pai, lá em João capítulo 7, do verso 6 ao 26. Essa é a verdade atual. A única vez que o Senhor Jesus chamou seu Pai de meu Deus foi no Calvário, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Assim, porque na cruz Ele tomou os nossos pecados e provou por nós a separação do Pai. Esse foi o seu clamor na cruz, para que hoje possamos clamar: Abba, Pai. Se você sempre vem diante do Pai dizendo: Deus, não é de admirar que você não sinta o seu amor. A fé não é liberada no seu coração, mas quando você diz Pai, o Espírito Santo se enche o seu amor de fé. O Senhor clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Para que hoje fôssemos clamar: Deus meu, por que sou tão abençoado? Quando você clama Pai, está assumindo a posição de herdeiro. Somente como herdeiro podemos entrar na posse da promessa. Foi isso que o Senhor disse a Jeremias: perdemos a mais formosa herança quando não o reconhecemos como Pai. Mas eu, em mim, me perguntava: como porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai, me chamarás e de mim não te desviarás. Jeremias 3,19. Somente quando nós chamamos Deus de Pai, podemos entrar na posse da herança. Quando clamamos Abba, estamos assumindo que somos herdeiros. Tudo isso aponta para a graça que nos é multiplicada. Aleluia! Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo, que sejam multiplicadas sobre a sua vida a graça, o favor, a sabedoria, que a prosperidade de Deus alcance. Livra eles da derrota, da pobreza, da miséria, da cegueira, livra de todo o mal. Que os meus irmãos sejam abençoados e que a sua graça seja multiplicada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas saibam que a graça, o favor e a sabedoria de Deus podem ser multiplicados sobre a sua vida. Se você foi abençoado e deseja ser um financiador, um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Através da sua oferta, vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. E também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador, mas tenha certeza que tudo que você semear, você vai colher. Não da mesma maneira, não do mesmo tanto, mas Deus vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus.